A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas pessoas estão bebendo o cálice amargo da tristeza, passando pela vida como que num vale de choro, de lágrimas e de dor. Eu quero dizer para você que a vida pode ter um outro sentido. Você pode sorrir, você pode cantar, você pode nutrir na alma a esperança. O programa de hoje vai nos mostrar como triunfar sobre a tristeza, como nutrir na alma a bênção da esperança, a certeza, a convicção de que a sua vida está nas mãos de Deus aqui e de que depois você reinará com Ele eternamente. Deus tem algo especial para o seu coração através do programa de hoje. Liga para um amigo, chame a sua família e assista e veja e receba da parte de Deus o que Ele preparou para o seu coração. E ainda no programa Verdade e Vida, não perca, seria a Bíblia um livro atual com respostas para o nosso dia a dia? A Bíblia sempre tem razão. Este é o tema da entrevista com o reverendo Edésio de Oliveira Schecker. Música, um videoclipe especial com Mauro Aiello interpretando Calvário. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com alegria que temos a presença aqui no Verdade e Vida do reverendo Edésio de Oliveira Schecker, pastor jubilado e agora pastor também da Igreja Presbiteriana ali em Jiquié, na Bahia, e escritor, foi presidente do nosso Supremo Concílio. Seja bem-vindo, reverendo Edésio. Muito obrigado, meu caro Daniel. Estar com você, aliás, é um privilégio, mormente nesta ocasião, quando juntos podemos promover a palavra de Deus. Reverendo Edésio, o senhor acaba de escrever o livro A Bíblia Sempre Tem Razão. O que motivou o senhor a escrever esse livro, A Bíblia Sempre Tem Razão? Meu caro Daniel, no dia 22 de dezembro de 2003, a revista Época entrevistou um escritor judeu, arqueólogo, e resumiu o livro que ele e um companheiro seu escreveram. O livro que os dois arqueólogos escreveram tem um título um tanto insolente: A Bíblia Não Tinha Razão. Essa matéria foi publicada pela revista Época. O presidente da Academia Evangélica de Letras do Brasil, naquela ocasião, leu a matéria, chamou-me e pediu-me para fazer uma palestra contestatória para a abertura do ano acadêmico. Eu fiz a palestra e, depois da palestra, me pediram para transformá-la em livro, dada a sua utilidade para estudantes, etc, etc. Esta foi a razão do nosso livro. Quais são as principais afirmações que o senhor contesta do livro A Bíblia Não Tinha Razão? Muito bem. O autor, ou os autores, digo melhor, parte do princípio de que o Velho Testamento foi uma colcha de retalhos, feita por escribas, profetas, sacerdotes, com o objetivo de exaltar a história hebraica. E a partir daí, sendo uma coletânea de folclore, de lendas, não merece confiança. E não merecendo confiança, eles afirmam que as afirmações históricas da Bíblia, tais como a existência pessoal e histórica de Moisés, a ocorrência do Êxodo, a passagem pelo Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, a grandeza do reino de Judá, tudo isso não passa de lenda e de folclore. Estas são as teses principais que o livro aborda e que nós contestamos em nosso livro A Bíblia Sempre Tem Razão, provando, por arqueologia, por história e por literatura, a existência real de Moisés, a passagem real e comprovada cientificamente pelo Mar Vermelho e a queda das muralhas de Jericó, bem como a grandeza e o esplendor do reino de Judá. Mas por que é que a Bíblia sempre tem razão? Boa pergunta, como todas as outras, né, Daniel? A Bíblia sempre tem razão, primeiro, porque ela é, e não apenas contém, ela é a palavra de Deus.
E em sendo a palavra de Deus, Deus sempre tem razão. Em segundo lugar, a Bíblia é o único livro em toda a literatura humana que traz ao conhecimento do homem o plano de salvação que Deus elaborou nos bastidores da eternidade para o bem da humanidade. É o único livro que traz do coração de Deus a mensagem de consolo, de transformação, de incentivo para o coração humano. Ela sempre tem razão, porque o seu centro é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Reverendo Edésio, eu queria encerrar assim a nossa entrevista, que o senhor desse uma mensagem aos amigos telespectadores que nos ouvem nesse Brasil e que o senhor deixasse uma mensagem ao coração dos amigos telespectadores. Queridos telespectadores, a mensagem não é propriamente minha, porque eu vou tomá-la emprestada do profeta Isaías, quando diz: buscai no livro do Senhor e lede. A mensagem é esta: busque nas sagradas escrituras a leitura norteadora de sua vida, a leitura que lhe dará acesso ao coração de Deus, a leitura que lhe abrirá as portas do favor celestial, porque Deus se sente muito honrado com aqueles que honram a sua palavra. E ele diz: aos que me honram, eu honrarei. O Senhor Jesus diz: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Se alguém quer conhecer a Jesus, comece conhecendo as Sagradas Escrituras. Muito obrigado, Reverendo Edésio, pela sua presença aqui entre nós. E nós vamos ouvir essa música. E voltamos com a mensagem da Palavra de Deus, onde hoje o Reverendo Hernandes tratará do tema Triunfando sobre a Tristeza. Verdade e Vida. A Palavra de Cristo para uma vida melhor. Parece-nos que a tristeza é uma das marcas da sociedade contemporânea. Pessoas sofrem, se angustiam por várias causas. Talvez aquilo que mais produz angústia e tristeza no coração é o enfrentamento do luto, quando a enfermidade chega e arranca dos nossos braços um ente querido nosso. Quando um acidente trágico acontece e subitamente uma vida é ceifada e nós somos privados desta relação de amor, de afeto e de amizade. O dia 2 de novembro, por exemplo, o dia dos finados, é um dia onde você vê milhões e milhões de pessoas saindo de casa e indo para um cemitério, para ali reavivar a memória, recordar, ter lembranças, chorar, se entristecer. É bem verdade que muitas pessoas se entristecem porque não sabem para onde o seu ente querido foi depois de morrer. Algumas pessoas pensam que a morte é o fim, que morreu, acabou. Outras se desesperam porque pensam, morreu, vai para o purgatório, onde fica sofrendo por 100, 200, 300, 500, 1000 anos, não sabemos. Então a tristeza, a angústia. Outros se entristecem porque pensam que este ente querido, depois de morrer, se reencarnou, 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 e em busca de uma perfeição. Aí sim, verdadeiramente, a pessoa se entristece, porque não há motivo de consolo. Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 13 a 18, vai mostrar para nós como triunfar sobre a tristeza. Deus nos chamou para a salvação. E o apóstolo Paulo diz que nós não devemos viver como aqueles que não têm esperança. Nós podemos triunfar sobre a tristeza através da esperança. O cristianismo é a religião da esperança, não a religião do medo.
não a religião da tristeza, não a religião do choro, mas do louvor, da alegria, da celebração. É bem verdade que nós passamos também pelo vale da dor, nós cruzamos também o vale do luto, nós também choramos a saudade, mas não choramos as lágrimas do desespero, nós não choramos as lágrimas do desconhecimento, nós choramos sim a dor da saudade, mas temos a garantia de que aqueles que estão em Cristo não perecem, não estão num lugar de trevas ou desconhecido, não estão num fogo de tormento, nem vagando pelo espaço. O que é que Paulo tem a nos ensinar sobre este assunto? Em primeiro lugar, você vai perceber que a tristeza pode ser vencida quando você compreende a verdade de que Jesus Cristo venceu a morte. A morte não tem a última palavra. A morte foi vencida. Jesus Cristo morreu e com a sua morte ele matou a morte. Ele arrancou o aguilhão da morte. Jesus Cristo triunfou sobre a morte. O apóstolo Paulo pergunta: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Cristo ressuscitou. Cristo quebrou o poder da morte. Cristo abriu o túmulo de dentro para fora. A morte foi derrotada, a morte foi vencida. E a palavra de Deus então nos diz que se Cristo ressuscitou, Ele trará em sua companhia os que dormem. Que coisa maravilhosa é saber que quando nós depositamos um ente querido no coração da terra, porque o homem foi feito do pó e volta ao pó, nós não estamos dizendo um adeus, nós estamos dizendo um até logo. É uma breve separação, porque aquele que morre no Senhor, ele imediatamente volta para Deus. A morte para um crente salvo em Cristo Jesus não é uma despedida para sempre, mas a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é deixar esta vida de dor, de lágrimas, de incertezas, de sofrimentos, para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. A palavra de Deus diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Diz ainda a Bíblia: bem-aventurados aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas e as suas obras o acompanham. De tal maneira que nós não precisamos temer a morte, porque a morte já foi vencida. E assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas há uma segunda causa que Paulo nos aponta nesse texto, que nos dá a bênção de triunfar sobre a tristeza. É que não apenas Jesus venceu a morte, mas Jesus Cristo vai voltar com grande glória e poder. Quando Jesus ressuscitou, ele foi assunto aos céus. E quando os seus discípulos olhavam Jesus indo de volta para o seio do Pai, os anjos desceram e falaram com eles: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este mesmo Jesus que viste subir, assim como subiu, descerá do céu. Jesus voltará. Jesus voltará fisicamente. Jesus voltará visivelmente. Jesus voltará gloriosamente. Jesus voltará poderosamente. A Bíblia diz que todo olho o verá. Ele virá em glória e majestade, acompanhado de um séquito de anjos. Os remidos, cujas almas glorificadas estão reinando com ele no céu, voltarão com ele entre nuvens, num cortejo ao som da música da trombeta do arcanjo de Deus. E então, neste encontro glorioso, o Senhor Jesus Cristo chamará aqueles que estão dormindo em seus túmulos. Que coisa gloriosa vai ser a volta do Senhor Jesus. A parousia, a manifestação gloriosa do Filho de Deus. Mas há uma terceira coisa maravilhosa que vai nos apontar a bênção de triunfar sobre a tristeza, trazendo esperança para o nosso coração. É que quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão.
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos, os que ficarem, serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Deixa eu lhe dizer algo maravilhoso. Quando alguém morre no Senhor, de maneira nenhuma ele está em prejuízo em relação aos que estiverem vivos. De forma nenhuma. Sabe por quê? Primeiro, quando uma pessoa morre em Cristo, imediatamente diz a Bíblia que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Não é a ideia de que do sono da alma, de que uma pessoa ao morrer, a alma vai para o túmulo com a pessoa, não é uma ideia bíblica. Isso é um equívoco, isso é um engano. A Bíblia diz que quando uma pessoa que crê no Senhor Jesus morre, o seu espírito volta para Deus, não vai para o túmulo. Quando Jesus disse para aquele ladrão da cruz, ele disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus não disse para aquele ladrão: hoje mesmo estarás comigo no túmulo. Mas Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Jesus explica. A última palavra de Jesus na cruz foi esta: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. De tal maneira que o corpo de Jesus foi para o túmulo, mas o espírito de Jesus foi para o céu, foi para a presença do Pai. Quando morremos, a nossa alma, o nosso espírito volta para Deus. O nosso corpo vai para o pó. Quem dorme não é a alma, é o corpo. Por isso, quando Jesus voltar, os que dormem, ou seja, os que morreram, o corpo que está no túmulo, que está dormindo, que voltou a ser pó, esse corpo ressuscitará cheio de glória, um corpo glorioso, um corpo poderoso, um corpo incorruptível, um corpo imortal, um corpo espiritual, um corpo celestial, um corpo semelhante ao da glória de Cristo. Agora, note isso, preste atenção. A posição de uma pessoa que morre em Cristo não está em desvantagem, então, em primeiro lugar, porque o Espírito já foi para o céu, para ser glorificado, estando na aventura e na bem-aventurança eterna. Mas também ele não está em desvantagem com respeito ao corpo, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, antes dos vivos serem transformados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De tal maneira que isso vai ser num átomo de tempo. Diz a Bíblia que, num momento, num abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Esta palavra que Paulo usa em 1 Coríntios, capítulo 15, num momento, num abrir e fechar de olhos, é a palavra átomos da língua grega. E esta palavra era a mesma palavra usada, por exemplo, para abrir e fechar dos seus olhos, ou para o faiscar de uma estrela, ou para o dardejar da cauda de um peixe. Vai ser num momento assim. Mas a Bíblia diz que antes dos vivos serem transformados, os mortos ressuscitarão. Ressuscitarão de que maneira? Com um corpo glorioso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! Nós teremos um corpo não de fraqueza, não corruptível. É um corpo que não vai ficar doente, que não vai envelhecer, que não vai ter rugas, que não vai ter sulcos e marcas de velhice ou de senilidade. Vai ser um corpo que não vai estar mais preso às leis naturais. Por exemplo, o corpo ressurreto de Jesus Cristo não estava mais sujeito às leis da natureza. Jesus entrava numa casa com as portas fechadas, com o corpo da ressurreição. Jesus Cristo saía de Jerusalém e aparecia lá na Galileia, a mais de 200 quilômetros. A Bíblia diz que com este corpo glorificado, nós realmente estaremos reinando com Cristo neste glorioso universo restaurado de Deus. Que privilégio, que bênção, que verdade gloriosa, que enche o nosso peito de doçura, que enche a nossa alma de esperança e que manda embora a tristeza do nosso coração. O apóstolo Paulo, quando termina este relato, ele encoraja os crentes de Tessalônica da seguinte maneira: consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra.
O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da consolação. É o Evangelho que enxuga as lágrimas. É o Evangelho que traz esperança. É o Evangelho que combate a tristeza. É o Evangelho que traz sentido para a vida. Então, você pode experimentar esta esperança. Você pode ter essa tristeza eliminada da sua vida. Basta você confiar em Jesus. Ele diz assim: aquele que crê em mim nunca morrerá eternamente. Eu sou, disse Jesus, a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Se você entregar sua vida para Jesus, você vai ter garantia, certeza inabalável de uma vida plena, aqui e na eternidade. Descanse em Deus, confie em Deus, põe a sua vida nas mãos de Deus, entrega o seu coração para Jesus, desfrute da vida plena, superlativa, abundante que Ele preparou para você. Você não tem que viver como aqueles que não têm esperança. Você não tem que viver como um ateu que pensa que morreu, acabou. Você não tem que viver como aqueles espiritualistas que pensam que morreu, vai ter que se reencarnar, ou aqueles que pensam que morreu, a alma vai para o túmulo, ou para aqueles que pensam que morreu, a alma vai para o purgatório. Não! O Senhor Jesus já levou a condenação que você deveria receber sobre Ele lá na cruz do Calvário. Não é você que salva você mesmo, não é você que se purifica você mesmo, não é você que aperfeiçoa você mesmo. Esta obra é uma obra completa e plena que Deus já fez por Cristo Jesus em seu favor. Aproprie-se desta vida, toma posse da vida eterna, desfrute desta aventura gloriosa que Deus preparou para você. Isto é um presente, uma dádiva de Deus para a sua vida. Então, vença a tristeza, vença a angústia, tome posse desta alegria. Você pode chorar, sim, as lágrimas da saudade. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, mas não a lágrima do desespero, não a lágrima da incerteza, não a lágrima da dúvida. Chore de saudade, mas chore também na certeza e na convicção de que daqui mais um pouco nós estaremos juntos na grande família de Deus, quando nós estaremos com o Senhor Jesus, face a face com Ele, reinando com Ele e desfrutando das bem-aventuranças que Ele preparou para nós. Hoje, agora, neste momento, onde você está, entregue a sua vida para Jesus. Se você já serve a Jesus, já ama a Jesus, já confiou nele para a sua salvação, agradeça a Ele por este grande privilégio da esperança, gloriosa esperança que temos em Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu coração neste momento, em nome de Jesus. Verdade e Vida, mostrando o caminho do perdão e da vida eterna. Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Triunfando sobre a tristeza. Essa foi a mensagem que o reverendo Hernandes acabou de pregar. Talvez ontem você tenha ido, ou anteontem, para a Rede TV Sul, que passa o programa do domingo. Você tenha ido ao cemitério levar flores, tentando encontrar uma resposta para o momento que talvez você tenha vivido recentemente. Mas a minha oração, meu desejo sincero, é que toda essa tristeza que você tenha vivido, ao você acabar de ouvir a mensagem, você possa ter transformado na maior alegria da sua vida, a de reconhecer Jesus como seu Senhor, como seu Salvador pessoal, e a partir de agora, ser uma nova criatura em Cristo Jesus, com a certeza de que um dia haveremos de nos encontrar na presença de Deus. Neste domingo você deve visitar a igreja presbiteriana ou evangélica mais próxima da sua residência. Escola dominical pela manhã, culto pela noite, 18, 19 horas. Você é o convidado do programa Verdade e Vida. Mas queremos também saber como o programa Verdade e Vida tem chegado aí na sua região. Então, passe um e-mail para verdadevida@ipb.org.br. Queremos disponibilizar para você a mensagem que foi pregada hoje pela manhã, bem como todas as outras mensagens que têm sido pregadas aqui no programa Verdade e Vida. Para tanto, ligue agora mesmo para 0800 119 105, 0800 119 105
E aqui na LPC teremos o imenso prazer em disponibilizá-la tanto em DVD como em CD. Por falar em DVD, o DVD número 2 do programa Verdade e Vida também está à sua disposição. Você pode ligar agora ou de segunda a sexta no horário comercial. Queremos que você pense nesses 4 temas: comunicação na família, se Deus nos ama, por que sofremos, o terceiro programa, até quando devemos perdoar, e um clamor por avivamento. Todos esses temas são tratados no DVD número 2 do programa Verdade e Vida. Até o próximo sábado, quando estaremos aqui com o programa Verdade e Vida, às 8h15, horário de Brasília, e 7h45 para a região Nordeste. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.